E aí, pessoal, quem fala é o professor Nicolas, tá? E hoje nós vamos falar sobre quadriláteros. Então, primeiro, o que é um quadrilátero? Quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. Provavelmente, se eu mandar você desenhar um quadrilátero aí, você vai pensar num quadrado, num retângulo, num trapézio. Tudo isso são polígonos que possuem 4 lados, por isso são chamados de quadriláteros. Então a gente vai falar de alguns elementos dos quadriláteros. A, B, C e D são chamados de vértices. E aqui a gente pode dizer que isso aqui são ângulos. E vamos nomear da seguinte maneira. Esse vai ser o ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Se tem 4 lados, tem 4 ângulos. Se tem 3 lados, tem 3 ângulos. Então, os ângulos desse quadrilátero seriam A, B, C, D, que são representados com esse circunflexo em cima. Quais são os lados desse quadrilátero? Eu tenho o lado AB, o lado AD, o lado CD e o lado BC. Né? Então, AB, BC, CD e AD, ou DA, se assim você queira chamar. E temos duas diagonais, né? Que é a diagonal AC e a diagonal BD, tá? AC e BD. Tranquilo. Então esses são os elementos do quadrilátero. Se eu quiser encontrar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, quanto dá a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? O que eu quero que você observe? Que qualquer polígono convexo, eu consigo dividir ele em triângulos. Se você observar, esse quadrilátero aqui, eu consegui dividir ele em 4 triângulos. 1, 2, 3, 4 triângulos. Perfeito. Então, se eu quiser encontrar a soma dos ângulos internos desse quadrilátero, vamos fazer para você perceber. Então, a soma dos ângulos internos, A, B, C, D, não é assim? De todos os ângulos internos, seria A mais B mais C mais D, ou seja, esse ângulo, esse, mais esse ângulo aqui no centro, que você percebe que dá uma volta completa, que eu chamei de 1, 2, 3, 4. Né? Isso dá uma volta completa, que matematicamente chamamos que é 360 graus. Então, a soma de todos os ângulos internos desse quadrilátero é A mais B mais C mais D, mais 360 graus. Perfeito? Tranquilo? Isso vai ser igual a quanto? Eu acabei de dizer para vocês que eu divido isso em 4 triângulos. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se você tem dúvida que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, você olha a aula que eu falarei sobre triângulo e vai ver lá a demonstração. Tá? Então isso aqui dá 4 vezes 180, porque é 4 triângulos. Perfeito. Então, A mais B mais C mais D é igual a 4 vezes 180 é 720. Está positivo, vai para lá negativo, menos 360. Então, A mais B mais C mais D é igual a 360 graus. Essa aqui é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Perfeito. E aí agora eu vou generalizar. Como eu faço isso para um polígono qualquer? Para um polígono de 10 lados, de 20 lados, de N lados, eu vou criar uma formulazinha, tá? Que eu sei que muitos de vocês já sabem a pequena fórmula, mas a gente vai demonstrar como essa fórmula aparece. Então, agora a gente vai fazer para um polígono qualquer, um polígono de N lados. Então aqui eu tenho um polígono com N lados. Você percebe que esse polígono eu também consigo dividir ele em triângulos, tá? Eu consigo pegar esse polígono e dividir ele em triângulos, né? Como você percebe,
eu consigo pegar ele e fazer divisões em triângulos, né? Aqui tem os ângulos desse triângulo. Então a gente vai aprender a calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. E vamos usar a mesma ideia. Então vamos lá. Como é que eu faço? P1 mais P2, que eu chamei os lados de P1, P2, mais P3, mais PN, né? Mais esse ângulo interno, que quando eu somar todos, vai dar 360. Mais 360 é igual a quanto? É igual à quantidade de triângulos que tem esse polígono, que são N. Então, N vezes 180. Perfeito. Aí agora eu faço da seguinte maneira. P1 mais P2 mais P3 mais PN, que é a soma de todos os ângulos internos desse polígono, tá? E isso daqui, soma de todos os ângulos internos. Eu vou chamar de SI, certo? Soma dos ângulos internos. É igual a N vezes 180 menos 360. Tranquilo? Então, o P1, P2, P3, PN, chamei de soma dos ângulos internos. Perfeito. O que é que você percebe? Você percebe que 380 e 180, ó, são múltiplos. Então, eu posso colocar 180 em evidência. Então, a SI é igual. Se eu colocar 180 em evidência, aqui vai ficar o N e aqui vai ficar o 2. Então, só organizando, a SI é N menos 2 vezes 180 e está aqui a fórmula que nos dá a soma do ângulo interno de qualquer polígono. Perfeito? Tranquilo. Então, aqui, se eu tiver um polígono de 10 lados, de 20 lados, de 12 lados, e eu quiser saber a soma dos ângulos internos, basta eu substituir N por esse valor. Se N é 12, se eu polígono de 12 lados, se eu colocar 12, aqui eu faço 12 menos 2, é 10. 10 vezes 180, 1.800. Então, um polígono de 12 lados, sua soma dos ângulos internos é 1.800. Perfeito. E para finalizar, vamos falar da soma dos ângulos externos. O que eu quero que você observe aqui? No ângulo externo, ó, aqui você tem um ângulo externo, que eu chamei ele de B'. O que você consegue observar? Que se eu pegar o ângulo externo com o ângulo interno, dá um ângulo de meia volta, que significa 180 graus. Ou seja, esse ângulo todo aqui, ó, isso aqui tudo, gente, ó, isso aqui tudo, 180 graus. Se eu quiser saber o valor do ângulo externo, eu posso representá-lo da seguinte maneira. Esse ângulo externo é o todo menos esse que está aqui. Então, se eu quiser saber o valor do ângulo externo, o que é que eu faço? É o todo menos esse ângulo aqui. O todo é quanto? 180. Então, eu represento o ângulo externo dizendo isso é 180 menos esse ângulo aqui. Perfeito? Tranquilo. Então, vamos calcular a soma dos ângulos externos de um quadrilátero. Então, olhando novamente para esse quadrilátero, tá? E prolongando os lados, você vai ter um ângulo externo aqui. Prolongando cada lado, você vai conseguir um ângulo externo na prolongação de cada lado. Então, vamos somar os ângulos externos, que seriam a linha, B', C', D'. Representei os ângulos externos como B'. Perfeito? Então, como é que eu faço para somar? Usando essa ideia, então, o ângulo A', que é o ângulo externo, eu posso dizer que ele é 180 menos o ângulo original, menos A. O B', 180 menos B. O C', 180 menos C. O D', 180 menos D. Perfeito? E aí você observa aqui, 180, 180, 180, 180. Isso daqui
é igual a 4 vezes 180. E aí eu vou somar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Menos A, mais B, mais C, mais D. Por quê? Porque eu estou colocando o negativo em evidência, né? Perfeito. 4 vezes 180 é 720. E se você observar, A mais B mais C mais D são os ângulos internos do polígono que a gente encontrou aqui, que os ângulos internos são 360. Então, 720 menos 360 é igual a 360. Ou seja, a soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar com as propriedades de diagonal, tá? E as propriedades dos quadriláteros.